Então vamos lá, pessoal, aula de número 7, vamos falar sobre headline. Headline que é um assunto importantíssimo, que você deve demandar muito tempo. E nessa aula vamos falar um pouco sobre esse elemento indispensável, fundamental em uma carta de vendas. Bom, pessoal, o que você deve saber primeiro? A headline ela é a parte mais importante do copy e que você de jeito nenhum pode errar, porque é a partir dela, né? E deixa eu só fazer uma correção aqui. É a partir dela que você vai chamar a atenção do seu potencial cliente. Se você não chamar a atenção do seu potencial cliente através da sua headline, todo seu copy falha. A headline ela é o primeiro contato, né? Ela é o primeiro contato do seu potencial cliente com a sua carta de vendas, com a sua mensagem. Então é importante que uma headline ela seja forte, que ela chame a atenção e que ela quebre o padrão. O que é quebrar o padrão? Quebrar o padrão é você fugir, né? É você fugir de algo que já está batido, né? Então isso que é quebrar o padrão. Escrever uma headline eficaz é essencial para captar a atenção do público e incentivá-lo a continuar lendo. O próprio Schwartz, pessoal, ele dizia que uma headline ela não tinha obrigação de vender, né? Mas o seu objetivo principal era chamar a atenção de quem estava lendo a mensagem e fazer com que a pessoa passe para a segunda linha, ou seja, o lead, entendeu? A headline ela precisa ser clara, atraente e comunicar o valor de uma mensagem rapidamente. Ela precisa conter pelo menos um desses elementos que vamos ver agora, tá? Ela tem que ser clara e direta. Então você tem que ser claro e direto. Você não tem que passar, você não tem que passar uma sensação de ambiguidade na sua headline. Ela tem que ser clara e direta. A gente tem um galo aqui do vizinho que ele está cantando, então se vocês ouvirem, tá bom? É o galo que está cantando aqui ao lado, tá bom? Mas continuando, vamos lá. Você tem que ser claro e direto, tá bom? A sua headline ela deve comunicar a mensagem principal de forma direta e fácil de entender. Evite frases complicadas e ambíguas. O leitor precisa entender de imediato o que você está oferecendo ou qual o benefício. Tá? O exemplo: aprenda a falar inglês em 30 dias com o nosso método testado. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, qual é o objetivo principal dessa headline aqui? Fazer com que uma pessoa leiga, né, aprenda a falar inglês em 30 dias. É claro que essa mensagem aqui ela não vai ser direcionada para todos. Essa headline ela não vai ser direcionada para todos. Então, por isso que é interessante que você defina a sua persona, como eu falei nas outras aulas, para que você possa direcionar a sua mensagem para a pessoa certa. Entendeu? Segunda coisa que você precisa fazer na sua headline é despertar curiosidade. Curiosidade é um gatilho muito poderoso, pessoal. É um dos gatilhos mais poderosos que existem, entendeu? Uma boa headline ela pode instigar curiosidade, incentivando o leitor a querer saber mais. No entanto, ela não deve ser vaga ou enganosa. A curiosidade deve ser genuína e relevante. Pessoal, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: a curiosidade ela é poderosa? Sim, muita coisa. Ela é muito poderosa, mas ela precisa ser crível. Você não tem que passar a sensação de estar sendo apelativo, porque se o seu potencial cliente perceber que você está mentindo para ele, ele vai pular fora. Ele vai pular fora. Então, não tente dar um desperto, não ofereça na sua headline o que o restante do seu copy não vai poder entregar. Show de bola? Então aqui tem um exemplo. Ó. Descubra o segredo para economizar 50% nas suas contas de luz. Aqui
vários mecanismos podem ser usados, entendeu? Muitas coisas. Uma forma de economizar, né? Pode ser placas solares. Então, vários mecanismos podem ser usados para isso aqui ser concretizado. Mas o que você tem que entender é o seguinte: você, quando for escrever headlines com curiosidade, você tem que entregar somente uma parte da mensagem e deixar que o seu potencial cliente descubra o restante conforme ele for lendo o seu copy. Tá? Eu vou falar isso na aula seguinte. Isso chamamos de lead de segredo, né? Uma boa forma de nós instigarmos a curiosidade é usando o lead de segredo. Então eu vou falar sobre esse lead de segredo na próxima aula, tá bom? Você tem que incluir um benefício claro, entendeu? Mostre ao leitor que ele ganhará ao continuar lendo ou seguir a sua proposta. Ofereça uma solução para o problema ou destaque o benefício claro e direto. É o que eu sempre digo, copywriting é sobre pessoas, é sobre eles, não sobre nós. Então, o que você precisa fazer é entregar um benefício logo de cara, entendeu? Entregar o benefício, entregar uma solução de problemas. Eu vou falar mais sobre isso na aula seguinte, sobre os leads, que você vai poder entender melhor como que essas headlines elas casam com esses determinados leads. Então, inclua um benefício claro, porque o cliente precisa encontrar, o seu potencial cliente precisa encontrar algo que seja benéfico para ele. Entendeu? É o que eu estou falando, é sobre eles, não sobre você. Entendeu? Aqui tem um exemplo, ó. Perca peso sem dietas restritivas, veja como. Essa headline aqui, eu reconheço que ela já está batida, mas aqui é só para fim de exemplo. Mas por que ela está batida? Por quê? O nível de consciência e a sofisticação desse mercado, no mercado de dieta, mercado de perder peso, nicho de perder peso, ele já está muito sofisticado. Então, se hoje você for oferecer isso aqui, se você for escrever uma headline nesse modelo aqui, você não vai ter muita atenção tomada para o seu copy por conta disso, tá bom? Os níveis de consciência e a sofisticação de mercado desse nicho aqui já estão muito avançados, entendeu? Eu falei sobre nível de consciência, então você já deve ter uma noção sobre o que eu estou falando, entendeu? Utilizo números e dados. Pessoal, números e dados eles chamam a atenção porque fornecem uma sensação de concretude e credibilidade. Headlines com estatísticas, prazos ou quantidades tendem a se destacar mais. Exemplo, 5 passos simples para dobrar a sua produtividade. Mas uma coisa que eu preciso dizer é que você aqui também tem que usar a especificidade. Você não pode colocar números inteiros, tipo 500, 600, 900, 1000. Usa um número mais específico, 1167, 385, 784. Por quê? Isso vai passar a sensação de que realmente é um número crível. Aqui é um exemplo simples, mas já dá para você entender como que funciona, entendeu? Faça perguntas. Perguntas nas headlines envolvem o leitor imediatamente, porque elas colocam em uma posição ativa, instigando a pensar e buscar resposta no conteúdo. Aqui, por exemplo, você está pronto para aumentar suas vendas em 30%? Tem aquela famosa headline do Maxwell Sackheim. Você comete esses erros em inglês, que depois foi copiada por vários e vários outros copywriters. Então, headline que usa perguntas são muito, mas muito poderosas. É claro que você tem que testar. Tudo demanda testes, pessoal. Entendeu? Utilize palavras poderosas. Palavras poderosas evocam emoções e podem ser usadas para destacar o valor ou a urgência de sua mensagem. Palavras como descubra, garantia, segredo, fácil, rápido, exclusivo, grátis e você costumam funcionar muito bem. Aqui, por exemplo, descubra um método secreto para atrair mais clientes em menos tempo. Entendeu, pessoal? Então, essas palavras, elas realmente já foram feitos estudos, já foram feitos testes e essas palavras elas aumentam muito o poder de uma headline, entendeu? Crie urgência ou escassez.
Uma headline que cria o senso de urgência ou escassez incentiva o leitor a agir rapidamente. Isso pode ser feito ao destacar tempo limitado ou oportunidade exclusiva. Exemplo, oferta por tempo limitado, aproveite 50% de desconto agora. Pessoal, a escassez, quando você utiliza a escassez no mundo digital, no mercado digital, você tem que usá-la de uma forma diferente. Você não pode colocar limitação de estoque num produto, num produto que é online, num produto que não é palpável. Isso aí é tirar a onda com a cara do seu cliente, chama ele de burro. Então, assim, como que você utiliza a escassez num produto que não é físico, num produto online? Entendeu? Você utiliza a escassez de tempo de desconto, você utiliza a escassez de número de vagas, você fala que o carrinho vai fechar, entendeu? E você utiliza a escassez de entrega de bônus, entrega de brindes, entendeu? A urgência funciona da mesma maneira. Então, sempre que você for usar a urgência num produto que não for palpável, num produto que você não possa tocar, entendeu? Você precisa usar a urgência, a escassez e a urgência dessa forma. Pô, como é que você vai chegar para o seu cliente e vai falar: ah, somente 100 pessoas podem ouvir essa música no Spotify? Pô, pelo amor de Deus, cara. Não faz isso. Não faz isso. Então, a escassez, quando você for usar a escassez, ela tem que ser usada dessa forma. Tá bom? Apele para o medo de perda. Aqui o FOMO, Fear of Miss Out. FOMO significa FOMO, pessoal. O FOMO, pessoal, significa Fear of Miss Out. E o que isso significa? As pessoas têm medo de perder oportunidade. O nosso cérebro, pessoal, ele busca se aproximar do prazer e se afastar da dor. Só que a dor, entendeu? Ela é mais latente. Quando o cérebro ele tem a sensação de que ele está perdendo algo, isso faz a pessoa ela se sentir muito mal. Então é daí que vem esse medo. As pessoas têm medo de perder a oportunidade. Você pode criar uma headline que realça esse medo, fazendo com que o leitor sinta que ele não pode perder essa chance. Ela conversa muito com esse daqui, né? Com a urgência e com a escassez, né? Um exemplo, não perca a última oportunidade de economizar 70% em produtos de alta qualidade. Então, você precisa fazer com que o seu potencial cliente entenda que ele está perdendo uma oportunidade única. Entendeu? Use o FOMO, mas use o FOMO de uma forma correta. Você não tem que passar a sensação de desespero para o seu cliente, senão ele vai perceber que você só está querendo vender para ele. Entendeu? E último, personalize para o público. Pessoal, quanto mais específica a headline for, maior será a probabilidade dela atrair atenção. Personalize de acordo com as dores, desejos ou interesse desse público. Aqui é muito interessante a gente falar sobre isso, porque aqui a gente volta no assunto de pesquisa, entendeu, pessoal? A pesquisa ela é 50% do seu copy. O seu sucesso começa a partir de uma pesquisa bem feita. Se você não faz pesquisa, a sua headline está fadada ao fracasso. Entendeu? Exemplo. Empreendedores de pequenas empresas, aqui está como você pode crescer o seu negócio com baixo investimento. Aqui é para empreendedores de grandes empresas? Não. É para empreendedores de médias empresas? Não. É para empreendedores de pequenas empresas. Então aqui já é segmentado. Então você precisa segmentar o seu público a partir da sua headline. Pessoal, agora vamos falar sobre teste e otimização. Sempre que possível, você precisa testar diferentes versões das suas headlines para descobrir quais são as que ressoam melhor com o seu público, quais as que vão performar melhor. Tudo deriva de teste, gente. Tudo deriva de teste. O que funciona para o grupo pode não funcionar para o outro. Como que você faz isso? Testes AB de landing page. Se você usa o WordPress, tem vários plugins que fazem esse trabalho de uma forma fácil e simples. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre testes AB, com certeza vai te ajudar, tá bom?
E aqui, pessoal, aqui tem algumas estruturas para headlines eficazes, entendeu? Que é uma estrutura básica, é uma estrutura simples, mas que vai ajudar você a começar a escrever a sua headline. Primeiro, quem? Defina o seu público. Para quem que você está escrevendo? Quem é a sua persona? O que? Mostre o que você oferece. Qual é o produto? Qual é a solução? Qual é o mecanismo? Qual é a PUV? Qual é a big idea? Então mostre o que você está oferecendo. Por quê? Destaque o benefício ou a solução. Foi o que eu falei. É sempre sobre eles, não é sobre você. Entendeu? E como? Mostre como ele pode alcançar o resultado. Então, utilizando essa estrutura simples aqui, você pode começar a escrever as suas primeiras headlines. Eu vou deixar, pessoal, de presente para vocês um PDF com algumas headlines e vocês vão poder, né, começar a treinar. O último conselho, pessoal, que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: escreva suas headlines à mão, treine todos os dias. Começa com 10, depois passa para 20, depois passa para 30. Mas headline é uma coisa que você precisa praticar todos os dias. Escreva sua headline à mão, porque ela é o fator mais importante. É ela que vai fazer o seu potencial cliente ler o restante do seu copy. Então, eu vou deixar aqui algumas headlines para você começar a treinar. Treine e você vai ver o quanto que você vai evoluir. Beleza, pessoal? Então é isso. Nos vemos na próxima aula.